A astrologia é uma das técnicas que eu utilizo juntamente com florais, com acupuntura, com medicina chinesa. Que bom. Hoje vamos falar das previsões para todos os signos. E parece que a bruxa de fato tá solta, né? Acho que abriram as portas, sabe Deus da onde, né? Então, Flor, essa semana tá uma semana... eu já vim outras vezes aqui, né? Tava mais tranquila. Essa semana tá uma semana complexa, porque existem 3 fatores fortes atuando para todo mundo, né? Falando primeiro do céu como tá no geral para todos os signos, né? O primeiro fator é que existe uma pulsão, né? Uma coisa pulsando para fora. Então as pessoas estão muito exteriorizadas. Isso, por um lado, pode ser positivo, porque mas por outro, né? Estão mais extrovertidas, estão mais expansivas. Mas ela não pode estar mais pavio curto também? Então, aí chega no aspecto das pessoas estarem... A gente está numa semana quase inteira com muito fogo, com muito elemento fogo durante a semana e pouco ar. Então, as pessoas estão com uma tendência a pensar com a emoção. O que não é legal. A gente está num momento que tem que tentar segurar isso e ser mais racional, porque a semana não vai estar favorecendo a racionalidade. Vai estar favorecendo, por outro lado, a autotransformação. O que é muito bom. Né? Então é uma semana que vai puxar muito para você olhar para dentro e se transformar. Só que vê como é complexa, por isso que eu disse, é complexa, porque tem uma coisa para fora, tá? A partir de quarta-feira, principalmente, Vênus e Mercúrio, eles vão estar em Sagitário, que é um signo bem para fora, bem idealista, que vai atrás das coisas, o que é muito bom. Então, é uma semana que pode favorecer com que as pessoas atinjam seus objetivos, tá? É uma semana de muita energia para ir para fora e, ao mesmo tempo, de ir para dentro. Quer dizer, se a pessoa não estiver equilibrada, ela vai ficar meio descompensada, né? Ou vai ir só para fora, porque a gente deveria, assim, seria um momento que nós poderíamos aproveitar realmente essa energia pulsando para ir para dentro, tá? O outro ponto, né, eu falei que são 3 pontos. O primeiro indo para fora, o segundo para autotransformação, indo para dentro, e o terceiro para ajudar o outro. Para ajudar o próximo. Existe também muita energia nessa semana para ajudar, para fazer trabalho voluntário, para aquela pessoa que de repente está te pedindo uma ajuda e que você está negando e que você de repente percebe que aquilo poderia ajudar aquela pessoa sem te atrapalhar. Mas né? Que interessante isso. Às vezes a gente começa a bater um papo e não sabe por qual caminho vai, depois chega alguém como você e aí explica. Estávamos na maquiagem, eu, Claudinha Spinelli e a Érica, nossa amiga Érica. E a gente mama brusqueta. A gente falava de quê, mama? De trabalho voluntário que a Claudinha faz no Natal, que a Érica faz. E a gente comentava o quanto muitas vezes as pessoas ao nosso redor fazem e a gente não imagina. E ela falava disso, que ela ia até postar no Facebook quem quisesse ajudar no Natal, com esse trabalho voluntário que ela faz, para se posicionar. Olha que interessante. Essa é uma semana boa. Muito forte para isso. Agora, qual é a questão, né? Qual seria o problema em relação a isso? As pessoas ficarem muito só para fora, porque também existe... E não cuidam de si. Por conta do Sagitário, que é muito exteriorizado, né? E muito idealista e com as suas vontades muito direcionadas. E isso pode, às vezes, gerar com que as pessoas não olhem para o outro. Então, cuidado com isso para todos os signos, né? Olhar para dentro, apesar dessa... Reserve um momento que quando você precisa ir para fora, né? Sei lá, no trabalho, por exemplo, você aqui, você precisa ir para fora, você precisa exteriorizar, ser expansiva. E nos momentos, por exemplo, quando você estiver em casa, que você estiver tranquila, que você puder ir para dentro, ou seja, fazer esse equilíbrio, que seria o equilíbrio de yin e yang, né? Segundo a medicina chinesa. Que é o que a gente devia ter sempre. Que o yang para fora e o yin para dentro. Então, essa semana é uma semana para a gente conseguir alquimicamente fazer isso. Legal. Tá? E aproveitar essa energia. Bom, gente, isso é para todos os signos de uma forma generalizada. Agora vamos um a um, porque sempre tem aquele que está mais favorável e aquele que está menos favorável na semana. Começando por Áries. Para Áries, a semana está como? Olha, Áries está numa semana muito intensa, por ele ter essa relação de fogo com Sagitário, que vai estar atuando muito fortemente a partir de quarta-feira. Então, Áries está com as emoções um pouco... Afloradas? Não diria afloradas, mas intensas demais, principalmente em relação à palavra. Então tem que tomar cuidado com o que diz, porque o ariano às vezes tem uma tendência a ser impulsivo com o que fala. Então a gente pode escolher uma palavra errada que aperta o botão de start da explosão do ariano. Isso todo mundo, né? E aí no caso o ariano tá forte essa semana. Então cuidado com a impulsividade em relação ao que você vai comunicar
para o outro. Como também Áries é um signo muito voltado para fora, e essa semana está assim, então talvez ele fique muito, eu quero, é esse meu desejo, e pode ter um exagero de energia para obter o que ele quer e às vezes atropelar um pouco as pessoas com um certo autoritarismo. Então quem é de Áries pode errar a mão. Ser um pouco autoritário, ser um pouco arrogante, ou querer impor sua vontade. Então o meu conselho seria: tente se acalmar, ver o lado do outro também. Toma um chá de melissa. E em relação ao amor, tá muito positivo, com a sexualidade intensa, com uma sexualidade muito aflorada, no sentido que você falou, de aflorada. E a sugestão em relação ao amor seria fazer com o ser amado uma coisa que você há muito tempo quer fazer. E que nunca fez. Pode até ser uma coisa que você já fez, mas que você já não tá há muito tempo. Mais praticando. Ou que você pode ser uma coisa que você nunca fez, ou uma coisa que você já fez e não tá fazendo. Uma viagem romântica, sei lá, qualquer coisa. Uma coisa que você tá com muita vontade de fazer. Sabe aquela coisa que fica na cabeça e fala: eu queria tanto fazer aquela, e sempre você deixa pra depois. Não deixa pra depois. Não, faça essa semana. Que bom. Principalmente a partir de quarta. Que é feriado. Bom momento. Já que é de Touro? Touro está numa semana intensa também em relação às emoções, tá? Em relação à sexualidade também, como Áries, muito intensa, tá? E tem que tomar cuidado com a teimosia. Porque essa coisa de querer objetivar os seus desejos, que está forte essa semana para todo mundo, no Touro pode pegar nesse lado da teimosia. Porque o Touro, ele tem muito aquilo: eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí, tipo, tudo tá mostrando que não é para ele querer aquilo. Ele quer aquilo. Ou que aquilo já deu e ele fica: não, mas eu quero aquilo, porque ele tem um apego um pouco ao estabelecido, à segurança. E às vezes essa segurança é falsa. É só uma coisa que está construída ali e que ele se apega, mas que não tem bases reais. É um comodismo, muitas vezes. Exatamente. Né? Então, o conselho pro taurino não alimente a teimosia e também a possessividade. Mas essa é uma semana fora isso? Tranquila, né? Com muito enfoque também no trabalho pro taurino. Ah, que bom. E quem é de Gêmeos? Gêmeos tá com uma questão bem positiva essa semana em relação à dispersão dele. Porque o geminiano, às vezes, ele é um pouco dispersivo, né? Ele é um signo muito rico no aspecto mental. Ele é regido por Mercúrio, que é o planeta mais rápido, né? Então, é o planeta que... o geminiano, ele tá daqui a pouco pensando numa coisa, vou já tá em outra. Isso é positivo num sentido de que ele é rápido. É um signo de pessoas muito inteligentes, né? E ligeiro para perceber. Que capta, que pega as coisas no ar. Né? Só que qual é o lado, a tendência negativa? Que às vezes isso vai pulando de galho em galho no pensamento, né? Que nem um macaquinho, né? Dizem que a nossa mente é que nem um macaquinho. Se deixar, ela fica ali pulando. Mas não faz nada. E fica só se despertando. E os Gêmeos têm essa tendência. Então, essa semana tá positiva no sentido de que existe um maior autocontrole dessa energia mental para ele. Então, tudo aquilo que você não tem, que você tá levando sempre para depois, falando: olha, isso aqui eu vou fazer depois. O geminiano, né? Se dispersando. Essa semana, procure ver essas pendências que você se dispersa e gerar foco naquilo. Essa semana é de fazer as coisas que ele tá evitando. Então, tudo que empurrou com a barriga é para fazer nessa semana. Principalmente trabalho. E em relação ao afeto, vai estar um pouco mais carente que o normal. Que o geminiano não é tão carente, mas vai estar mais carente, mais querendo ficar junto. Aproveita, né? Aproveita, porque isso não é pra sempre. E principalmente os parceiros do geminiano, né? Que aproveitem. Agora, quem é de Câncer? Câncer está emocionalmente bem agora a flor da pele. Ah, é? Mas assim, pode como chorar você diz, no comercial de margarina, coisas assim? Não nesse sentido de sensibilidade, de chorar, não. Tá sensível no sentido de explodir com o outro mesmo. Não vou falar que não tá assim, não tá. Tá meio com uma tendência a ser explosivo com o outro, tendência a brigas. Então, assim, principalmente a questão que eu já tô dando o caminho, né? Que é o que eu acho que é possível que gere brigas, pelo que eu conheço de canceriano e pelo que eu vejo da semana, do céu da semana. O canceriano, ele tem uma necessidade de controle muito grande. Ele quer controlar as coisas. E não é um signo normalmente associado a isso, né? Como mandar, com controlar, a gente pensa em leão, a gente pensa em outros signos. Não câncer. Mas câncer, ele é muito controlador com as pessoas próximas, com os afetos, né? Com as pessoas que ele... E aí as brigas podem vir daí, porque como essa semana todo mundo vai estar querendo fazer a sua vontade, todo mundo está muito exteriorizado. E quem é de câncer vai querer impor a vontade Exatamente. dele?
aí pode gerar confusões, ainda mais porque o canceriano está sensível e está à flor da pele. Então, um não que você fale para algo que ele desejaria que você fizesse, ele já pode se sentir magoado. Ou não deixar, no caso, o parceiro do canceriano não se deixar ser controlado. Aí ele pode ficar meio rebelde, pode entendeu? Fingir que está sendo controlado. Semana passada. Seria já um conselho para os parceiros, né? Parceiros de canceriano, faz de conta. Não custa uma semana só com a vida toda, né? Todos os outros signos que estão com cancerianos, pega leve. Deixa ele achar que ele tá mandando. Não é do habitué deles, né? Então, não custa. Então, uma semana que tem que tomar cuidado com isso. Isso, muita atenção. E os leoninos? Os leoninos, graças a Deus, né? Graças a Deus, digo eu, meu marido é leonino. Então, agora vamos ver se você vai continuar achando graças a Deus. Por quê? Você não é tão bom assim, não? Você é leonina, não é? Não, é porque eu falei graças a Deus, eu sou virginiana com ascendente em touro, eu sou terra. Ah, tá bom. Por quê? Não vai estar bom pro leonino? Não, porque assim, eu falei graças a Deus, né? Eu parei para beber água, mas assim, graças a Deus o leonino, ele vai estar com muita energia essa semana. Ah, mas isso é bom, tem tanta coisa pra fazer na minha casa. Então assim, aproveita, você manda ele arrumar a janela. Então assim, aproveita porque assim, vai ser muito, ele vai estar com uma energia física acima do normal, acima da média. E aí qual é o conselho? Como tem toda essa energia, foque isso no trabalho, nas questões que precisam ser resolvidas. Não represe essa energia, porque isso pode gerar um emocional também mais conturbado. Então, para o leonino, a minha dica é fazer atividade física também. Não basta você fazer para o leonino agora o que você já faz. Eu tô com energia, vou fazer tudo bonitinho que eu já faço. Não. Então, assim, vai fazer... Tem que extravasar vai correr, vai andar, vai fazer alguma coisa, mas vai gastar energia, não vai ficar com aquilo... parado, bota aquela energia para circular. E nos relacionamentos amorosos, a dica para o leonino, no caso, é evitar culpar o outro. Se colocar como vítima e jogar a culpa no outro de alguma questão. Então, assim, procurar ver o lado do outro. Não responsabilizar o outro por situações que ele está incomodado. E ver a sua parcela de responsabilidade. Que a gente sempre tem. Até mesmo por omissão. É que como o leonino tem essa coisa do fogo que vai ser acentuada pela conjunção de Mercúrio e Vênus, que vai rolar a partir de quarta em Sagitário, ele pode ficar com uma tendência mais ainda de julgar o outro, não, porque o outro é ocupado, o outro, eu tô bem, entendeu? Então, pega leve nesse aspecto. Eu vou fingir que também acredito, tudo bem. Tudo bem, é verdade. Vale a pena. Você tem toda a razão, meu amor. Você sabe que eu já descobri? É melhor a gente ser feliz do que a gente ter razão. Antes eu queria ter razão em tudo, agora eu quero ser feliz. Eu tenho razão no tempo? Quero nem saber. É que nem aquela musiquinha, acho que é do Tom Jobim, né? Que a saudade vai dizer quem tem razão, né? Porque briga. Não, eu tô certo. Aí briga, daqui a pouco tá morrendo de saudade, aí esquece da razão, né? Aí fala, desencana. Você tinha razão até, tudo bem. Pronto. Pra que ficar brigando?